Bom dia, meus amados irmãos. Eu aqui de novo, dei uma sumidinha, mas retomando, para a glória de Deus, com um estudo que eu já fiz, já aprendi há muitos anos na minha conversão, mas que eu tenho estudado, pesquisado, para poder dividir com vocês, dentro da palavra de Deus, é claro, dentro da ciência. Meu irmão, é muito bom estudar a palavra de Deus a fundo e eu quero repartir com você um pouco, porque é bem pouco o que eu escrevo, do que é a realidade das nossas vidas, mas é para dar uma noção, pelo menos geral, do que é o ser humano, a origem de tudo, como Deus criou todas as coisas. Eu quero, por alguns dias, nós vamos estudar sobre a criação, sobre a origem da criação, a rebelião de Lúcifer, né, de Satanás e seus anjos. Nós vamos falar de temas muito bons, falando sobre a recriação do universo. E eu quero, a cada dia, eu vou dar um subtítulo, mas o tema do nosso estudo para alguns dias vai ser a origem de tudo. Amém? Então nós vamos iniciar estudando sobre a criação de Deus, né? A origem de todas as coisas. Então eu quero que você, juntamente comigo, acompanhe esse estudo, reparta com alguns dos seus relacionamentos, com o pessoal da sua igreja, porque é um estudo bíblico. Você já fez escola dominical? Quando eu me converti, eu vou compartilhar com você. Eu fiz escola dominical, então eu aprendi, como estou dizendo, nós não vamos nos aprofundar tanto, porque o tempo é pequeno, mas vou falar o texto, as coisas mais básicas que um filho de Deus, um cristão, precisa conhecer e saber. Não deixe de dar um joinha no meu canal, não deixe de ativar o sininho das notificações, porque essa semana os temas vão ser maravilhosos. Você vai ficar maravilhado, mas você vai estudar com a Bíblia, amém? É a Bíblia, a palavra de Deus que nos ensina. Então eu quero falar para vocês que esses estudos, ele tem para mim e para você o intuito de você e eu desvendarmos por meio da palavra de Deus, sempre, irmãos, por meio da palavra de Deus, alguns dos mistérios da nossa genética humana, do comportamento humano, a constituição de cada um de nós, do indivíduo, entenderam? O genoma, como é o nome científico, genoma humano, que é a constituição genética do indivíduo, que quer dizer, explica o comportamento do ser humano, muitas vezes tão incompreensível, não é verdade? Então, esse é o intuito desse nosso estudo, falando de maneira geral sobre a origem de todas as coisas, a origem de tudo, como foi a criação original de Deus para nós seres humanos, né? Então, muitos avanços, né, foram feitos, mas ainda há muito por descobrir. Eu sempre digo que são mistérios de Deus, né? E o enfoque desse primeiro estudo nosso, para nós começarmos a estudar, é o nosso genotipo. É genótipo, né, que fala. O nosso genotipo, o nosso genoma, a nossa origem, o processo pela qual nós passamos, o que nós havemos de ser. Eu não quero nem falar, não vou entrar nesse parâmetro do nosso genoma, do DNA biológico nosso. Eu quero falar de algo muito mais profundo, que é o genoma espiritual, meu e seu, de onde se originaram muitas coisas que afetam o nosso comportamento, o comportamento humano. O que o ser humano vê, sente, percebe. Então, a grande revelação que nós encontramos na Bíblia é que somos da espécie de Deus. Nós temos o DNA do nosso Pai, Criador, Celestial. Segundo a Bíblia, tudo foi criado segundo a sua espécie, o seu gênero. Somente o homem foi criado segundo
Guarde isso. Olha, vou repetir. A grande revelação que nós encontramos na Bíblia é que nós somos da espécie de Deus. Nós temos o DNA do nosso Deus. Segundo a Bíblia, tudo foi criado segundo a sua espécie. O seu gênero e o meu, somente o homem, foi criado segundo a espécie de Deus, a sua imagem e conforme a sua semelhança. Amados, se o homem tivesse seguido o plano original de Deus, o destino da humanidade seria outro hoje. Nós sabemos disso conhecendo a palavra de Deus, lendo o livro de Gênesis, né, que fala sobre toda a criação. Mas, infelizmente, nós sabemos, conhecemos a história, houve uma intervenção externa. E essa constituição genética, esse genoma espiritual humano, ele foi afetado. Então, houve a contaminação com um DNA que não era mais o de Deus, e sim satânico. Então, nós vamos descrever nos próximos capítulos esse processo dessa interferência, o que houve com o DNA de Deus e o DNA satânico. Então, nós vamos ver que o plano de contingência de Deus para restaurar o homem de volta ao seu percurso original, quando Deus o criou, o próprio Deus se fez homem e veio encarnado na pessoa de Jesus Cristo, e aí ele trouxe de volta a divindade, a nossa natureza, a natureza humana, por meio do seu viver humano aqui na terra, pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição e pela sua ascensão. Foi Cristo. Cristo, ele levou a natureza humana à divindade, de volta, né? Esse foi o grande milagre da redenção. Hoje, amados, isso hoje vai ser só uma introdução do nosso estudo. Hoje, por meio de Jesus Cristo, a minha e a sua salvação, ela é completa. O homem é restaurado ao plano original de Deus. Irmãos, algo fantástico acontece, um milagre acontece. O homem, ao receber Jesus Cristo, ele recebe uma inseminação, ele é inseminado com a vida divina, com o DNA divino de volta, tornando-se um filho de Deus. É um processo, amados, metabológico, divino. Aí começa a operar no homem uma mudança, mudando totalmente o seu destino, voltando o homem às suas origens. Então, nós vamos ler isso, que na Bíblia, né, vai nos mostrar esse processo de transformação passo a passo, a glorificação do ser humano, que é inseminada novamente com o DNA divino, enxertando na sua vida e na minha vida, na vida do homem, a vida divina. Essa é a filiação divina, o novo nascimento, o crescimento, o amadurecimento, até eu e você nos tornarmos herdeiros de Deus, exatamente como diz a palavra de Deus, né? Como na experiência humana que o homem tem através de Jesus Cristo. Eu falo para você assim, falando na genética humana, os filhos não se parecem com os pais, porque possuem o seu genótipo, né? Tem um acento nessa palavra. Eu fui pesquisar, fui no dicionário. Então, o mesmo, queridos, sucede-se com a nossa filiação divina. O resultado é aquilo que está em 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Como filhos de Deus, seremos iguais, amados, ao nosso Pai, em vida e natureza, e herdaremos tudo o que é
dele, o que ele é e o que tem feito por mim e por vocês. Creio nisso. Isso é motivo de nós darmos aleluias, glória a Deus. Então eu quero que você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, você que tem acompanhado o meu canal, possa também ter essa experiência dessa nova e maravilhosa filiação e ter o seu destino totalmente mudado, recebendo de volta o DNA de Deus na sua vida. E eu quero que você ore comigo, declarando esta verdade. Eu sou filho de Deus, porque eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, porque a minha vida pertence a Jesus Cristo, o Senhor, aquele que veio em carne, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor da minha vida. Então, meus queridos, declare, se você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você faça essa oração de entrega. Declara: eu entrego a minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito, todo o meu ser ao senhorio de Jesus Cristo, e eu recebo de volta o DNA espiritual. Como filho de Deus, eu quero ser igual ao meu Pai. E essa vida e essa natureza de Deus em mim, eu recebo neste dia, nesta manhã. Receba, meus irmãos, porque a palavra de Deus, eu vou falar novamente. O resultado desta entrega que você e eu fazemos ao senhorio de Jesus Cristo é o que está escrito em 1 João, capítulo 3, verso 2. Ele fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Como filhos de Deus, seremos iguais ao nosso Pai, em vida e natureza, e herdaremos tudo o que ele é, tem e fez por nós. Creia nessa palavra. Receba de volta essa filiação divina. Passe por esse processo do novo nascimento. Cresça, amadureça até você se tornar herdeiro de Deus, exatamente como numa experiência humana. Quando você, como filho do seu pai, da sua mãe, você recebe dos seus pais esse genotipo. Você vai receber esse genotipo agora de filho de Deus, restaurado, transformado, passando por um novo nascimento, recebendo o DNA divino. Oh, glória a Deus, meu irmão. Receba isso no seu espírito, na sua vida, e passe por esse processo metabológico divino que vai começar a operar na sua vida, mudando totalmente o seu e o meu destino em Cristo Jesus. Amém? Foi um começo para você entender esse processo. E vamos dar continuidade falando sobre a origem de tudo, a criação. Amanhã nós vamos falar sobre a criação original de Deus e a rebelião que houve dos anjos, a rebelião de Lúcifer. Amém? Deus abençoe. É uma escola dominical. Quero ministrar para vocês aquilo que eu tenho lido, aprendido com o Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe seu dia, essa sua semana, esse calorzinho que também é permitido por Deus, nós possamos suportá-lo. Não vamos murmurar, vamos glorificar a Deus, amém? Beba muita água, em nome de Jesus, amém? E beba da água da vida, e coma do pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós vamos aprender muito nessa semana, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, meus queridos.